Pastor Júnior Trovão. Iniquidade é prática. Deus sabia que Lúcifer já havia cometido pecado, mas Deus estava dando uma chance para ele, dizendo: será que ele muda? Vou dar uma oportunidade para ele mudar. Mas Lúcifer, ao invés de parar com o pecado, continuou cometendo ele. E ele ia lá em cima e achava que Deus ia deixar aquilo barato. O sentimento foi aqui, mas a sentença foi dada lá em cima. É por isso que Jesus disse: vi Satanás cair do céu como um raio. Ele caiu do céu como uma estrela. Então Jesus viu, a sentença foi dada. O pecado foi aqui, mas a sentença foi lá em cima. Então olha para cá. Alguém que diz que Satanás pecou no céu está errado. Satanás não pecou lá em cima, ele peca aqui no Éden mineral que Deus fez para ele e os anjos. O lugar que eu vou morar não foi purificado. O lugar que você vai morar, que é o céu, continua santo, continua poderoso e foi preparado para aqueles que vão para lá. Aí tu acha que o lugar que a gente vai morar passou por purificação? Passou não, ele continua santo. Aí você fala: Trovão, se Deus já sabia que Lúcifer iria pecar, então por que Deus criou ele? Deus não poderia criar um ser sem o livre-arbítrio, senão Deus criaria um robô. Deus está dizendo: eu te criei perfeito, eu te criei santo, você está num lugar totalmente santo, mas você tem direito de me servir até aonde quiser. Lúcifer pecou e foi lançado da presença de Deus para a terra. Só que Adão, quando pecou, Adão espalhou a sentença sobre a terra. A partir daquele momento, o pecado entrou no mundo, e todos que nascessem, todo bebê quando nasce, ele nasce na sua ingenuidade, ele nasce na sua inocência, mas ele tem o corpo do pecado. É a herança que Adão deixou. O pecado vigora até os dias de hoje, e com o pecado veio tudo que é macela, veio o câncer, veio a AIDS, entrou a morte. Olha para cá. Por isso que, ao invés do homem Adão pecar e o pecado entrar apenas no Éden, o pecado se estende no mundo, e com o pecado se estendendo no mundo, houve-se o domínio do pecado. É por isso que você vê tantas pessoas hoje presas. É por isso que você vê tanta gente andando pela rua, mas está presa. Que é isso, Trovão? Jesus disse: de quem o homem é vencido, do mesmo ele é. De quem um homem é vencido, do mesmo ele se torna escravo. Ou seja, se ele é escravo, ele passa a ser um servo, porque tem um senhor que domina ele. Então tem gente que está no pecado, que está dominado pela cocaína, está dominado pela maconha, está dominado pelo crack, está dominado pela prostituição, está dominado pela enfermidade, está dominado pela miséria, está dominado pela depressão. Ou seja, são domínios, são senhores que dominam a vida de pessoas, domina a classe pobre, domina a classe média, domina a classe alta. São domínios estabelecido pelo pecado, estabelecido por Satanás, porque Satanás entra na vida de pessoas e domina ela. Aonde está isso, Trovão? Você lembra do capítulo 11 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, a partir do versículo 14, foi a primeira mensagem que eu preguei no Gideões 2013. Jesus disse: quando o valente, ele guarda uma casa, ele guarda esta casa em segurança, e tudo quanto tem dentro dela. Sabe o que é casa aqui? Casa aqui não é 4 paredes, isso aqui é 4 paredes, mas Jesus está falando de mente casa, Jesus está falando de corpo casa, Jesus está falando de espírito casa, Jesus está falando de alma casa. O diabo, quando entra numa vida, eu vou falar, o diabo
diabo, quando entra para dominar alguém, ele não quer dominar apenas o coração, ele quer dominar tudo, porque domínio é domínio de tudo. Domínio é domínio da mente, domínio é domínio da alma, domínio é domínio do corpo, domínio é domínio do espírito da pessoa. O diabo guarda esta casa em segurança. Eita glória, eu vou falar para ver se tu dá glória. Agora olha o que diz o texto: o trovão não pode quebrar o domínio de Satanás. Eu não posso quebrar o domínio de Satanás humanamente falando. Você não pode quebrar o domínio de Satanás humanamente falando. Mas o texto diz assim: o diabo guarda uma casa, esta casa ele guarda em segurança tudo que tem nela. O que é que tem dentro dessa casa? O coração o diabo domina, a mente o diabo domina, os sentimentos o diabo domina, tudo que tem dentro dessa casa. Mas o texto disse, eita glória, olha para cá para ver se tu dá glória. O diabo vem na frente dominando, mas olha o que diz o texto: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, amarra o valente. Oh glória, oh.